Olá, sejam bem-vindos à nossa live sobre auditoria nos condomínios. E eu já vou aqui chamar a minha convidada, Maria Cristina. Já liberei a sua entrada. Olá, 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 tudo bem? boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Boa noite. Que Encontro. prazer te receber, Cristina. Então, eu estava aqui olhando, pensando, né? Que encontro gostoso para a gente falar de dois assuntos tão pertinentes para o mundo condominial, né? E pouco comentado, que eu acho mais importante. Não é tão divulgado, não é tão debatido quanto deveria pela sua grande importância, né? Exatamente. Prazer te receber. Abaixa só um pouquinho, levanta só um pouquinho a tua câmera, porque o teu. Aí. Não, agora mais um pouquinho. Pronto, obrigada. Deixa. Prazer te receber, né? É um assunto que eu também acho bem importante, a questão da auditoria nos condomínios. E, claro, eu acho também que não é um assunto tão debatido. E é essa a ideia, a gente pincelar também um pouco desse assunto com LGPD. Boa noite, Leida. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Querida. Bem, já tem algumas Então, querida. pessoas, eu sou pontual. Vou já começar aqui. Por favor, Cristina, se apresenta um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Então, meu nome é Maria Cristina, eu sou auditora especializada na área condominial, eu só trabalho com auditorias para condomínios, também faço trabalho de síndica profissional, eu trabalho na sindicatura justamente para sentir as dores do síndico e tentar entender as dificuldades que às vezes os síndicos têm de fazer uma boa prestação de contas, né, uma boa gestão. E, no entanto, a gente consegue perceber que por mais que se aplique, né, hoje com tantos eventos, com tantos livros, com tanta didática a nosso favor, nós ainda conseguimos enxergar muitas dores dentro do condomínio quando se trata de fazer uma gestão transparente, uma gestão em conformidade com aquilo que é de fato importante, normas e regulamentações, né? Então, a auditoria vem nesse sentido, e eu busquei me especializar nisso justamente por entender que é um caminho sem volta, sabe? É mais ou menos isso. Que Eu tenho aí bom. Uma uma gestão ética, né? é, porque o que acontece? Falando um pouquinho mais de mim, eu era contadora numa administradora de condomínios. Lá eu via muito essas dores dos síndicos. Aí eu me especializei em ser uma boa síndica para poder trazer essas experiências da minha experiência com a administradora e como síndica para a auditoria. Porque é diferente de um auditor que vai analisar as contas, desculpe, o auditor de empresas não tem a mesma visão, o mesmo entendimento que nós temos quando somos especializados nas práticas condominiais, né? Mas é isso, basicamente, né, a gente tem um tempo relativamente curto, não podemos nos Exato. estender tanto, né? Mas é isso. E essa questão que você pontuou é muito importante, né? Porque quando a gente fala em condomínios, é como eu sempre me refiro, gente, quando a gente trabalha LGPD, empresa é uma coisa, em condomínios é outra, né? O espaço condominial é diferente, né? A seara condominial, ela é única, vamos dizer assim. Então, se você não tem ali o conhecimento do que é efetivamente um balancete de um condomínio, por exemplo, e as questões de dia a dia, é mais difícil você auditar, eu acredito. Da mesma forma que eu sempre falo, não se pode ter um olhar, por exemplo, para o condomínio quando a gente fala em LGPD, da mesma forma que a gente tem para uma empresa, porque você tem ali um ente despersonalizado, onde existe uma copropriedade, né? É bem diferenciado de uma empresa. Mas assim, Cristina, me diz uma coisa assim, como é que funciona, assim, qual é mesmo, de uma forma bem resumida, obviamente, o que é efetivamente uma auditoria condominial?
Então, vamos lá. A auditoria dentro de um condomínio, ela é dividida em dois tipos. Nós temos a tradicional que todo mundo conhece, que é a mais conhecida, digamos, mais polêmica também, inclusive, que é a auditoria Sim. investigativa, que tem um cunho investigativo, como o próprio nome diz, né? Ou seja, quando a empresa é contratada para fazer uma auditoria investigativa, geralmente há uma desconfiança, né, nas contas do síndico, ou o conselho não aprovou por algum motivo, nem sempre o motivo é realmente de fato legal, às vezes existem aquelas questões pessoais entre conselho e síndico, isso também vai para uma outra seara, né? E tem o segundo tipo, que seria a preventiva mensal, né? Seria auditoria preventiva mensal, que é a que eu acho mais bacana, que vai ao encontro do que um síndico tanto quer, né? Que é atuar de forma preventiva em tudo que ele faz dentro do condomínio, né? É que nem manutenção predial, a gente trabalha na prevenção e não apagando incêndio, né? E a preventiva mensal, ela tem um cunho de corrigir, de auxiliar o síndico a fazer uma gestão de excelência, uma gestão onde ele vai ter as contas, que vai passar por uma pessoa que tem know-how para chancelar o que ele fez até então, naquele período que está sendo auditado, analisado, aprovado, e vai trazer, vai agregar, vai adicionar valor às contas deles, né? Vai trazer uma, como é que eu posso explicar? A gente gerencia risco. Validar, né? Validar, exato, ótima palavra, né? Então, quando ele chega em uma assembleia, ele está com todas as contas auditadas por um auditor especializado em condomínios, ninguém questiona as contas, ninguém desconfia da moral desse síndico, da integridade, da honestidade, porque eles sabem, e estará lá no laudo, toda a prestação de contas está de acordo com as normas e regulamentações das práticas que são necessárias dentro de uma gestão condominial, né? Então, sabe o que eu vejo assim na minha experiência na advocacia Hum, há 14 anos na advocacia condominial. Eu já vi muita coisa, né? Já vi de tudo e já fui síndica orgânica. uhum. E eu montei o meu esqueminha assim de como elaborar o meu balancete. E eu sempre pensava uma coisa e pude ver na prática, né, a dor dos meus clientes. Porque eu já vi de tantas coisas, assim, do tipo um balancete com recibo sem nota fiscal, Uhum. com uma pessoa que não era identificada. Então, assim, não tem como aprovar um balancete com tantas demonstrações que efetivamente você não tem como comprovar. E assim, o que eu percebo, Cristina, eu não sei se você vai concordar comigo, porque esse é um assunto delicado. No ambiente condominial, muitas vezes é o que você falou, tem essa questão de disputas internas, disputas por cargos, tem essas questões também, né? Eu não gosto daquele síndico, então eu vou tentar, de qualquer modo, atrapalhar aquela gestão. Mas a gente sabe também, por outro lado, que existem síndicos que, ou por falta de ética, e às vezes por falta de conhecimento e de organização, ele deixa de fazer um balancete bem feito. Você acha que aquele balancete que ele é efetivamente organizado é, já é ali não é um passe livre, mas já é uma demonstração de ética, de transparência, de organização e que vai facilitar o entendimento do Conselho Fiscal? Como é que você vê a questão dos balancetes? Então, na verdade, Valzira, o que acontece? O síndico, ele faz a gestão mensal das contas dele, né? Ou seja, Sim, ele vai gerenciar as receitas, ele tem uma previsão de receita, e depois ele tem uma receita que de fato vai ser recebida, ele tem as despesas que ele tem que gerenciar conforme a previsão orçamentária, que ele não pode fugir daquilo ali, né? exato. E ele junta isso, ele faz a conciliação bancária, ele encaminha aquilo tudo em ordem para a administradora montar a prestação de contas. Então, quem monta de fato esta prestação de contas que chega às mãos do auditor ou do conselho é a administradora, não é o síndico.
sabe? Porque é ela que tem, que detém o conhecimento, o software, tudo mais, para fazer esse trabalho. E, inclusive, eu tenho visto muito o quê? Empresas que são administradoras que fazem o serviço, os dois serviços. São administradoras e trabalham na sindicatura nos condomínios que ela é administradora. E isso eu comento, que daí levando no teu exemplo, né? Que não dá, porque o síndico, isso é um conflito de interesses, né? Que Sim, nós chamamos. sim, Porque o síndico, ele tem que estar independente dessa administradora para que um faça a fiscalização do outro. exato. E a auditoria, ela entra porque ela não, ela é independente, o auditor ele é independente. Então, não tem que, para a auditoria, desculpa, para a administradora, o síndico não deixa de ser um cliente. E, e o síndico vê a administradora como um elo, né? Como um braço direito dele. E nós entramos com essa visão imparcial justamente para apontar, né? Olha, isso aqui não está certo. Você recomendamos, né? Porque são recomendações que nós aplicamos nos laudos, para que ele corrija, para que ele faça da melhor forma, porque a administradora às vezes não se sente confortável de fazer essa chamada de atenção, né, entre aspas, do cliente dela, né? Isso é uma saia justa para a administradora, de um Sim. modo geral. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Obviamente que a gente tem ali o Código Civil, que autoriza o síndico a ter uma administradora. Mas todo síndico tem que saber que é papel dele enviar a documentação para a administradora. E às vezes eu não estou aqui defendendo administradoras, eu falo do que eu vejo no dia a dia. Tem Sim. síndicos e síndicos. Mas É, assim, não é o papel também da administradora ligar para o síndico e dizer, olha, isso e aquilo. O síndico, seja ele orgânico, seja ele profissional, principalmente profissional, ele tem que se organizar, né? Para que ele tenha, ao final, ao início de cada mês, ele já ter ali até o dia 5 toda aquela documentação organizada. Eu vou pontuar rapidinho aqui o que é que eu fazia quando eu era síndica. Lógico que eu fui síndica orgânica, mas obviamente também que eu não tinha tempo, porque eu estava conciliando o papel, o mandato de síndica com a minha carreira profissional da advocacia. Então, o que é que eu fazia? Eu fiz uma pasta virtual na qual cada pagamento que eu fazia, eu já colocava ali. Por exemplo, número 1, exemplificando, remuneração da síndica. uhum, Aí eu já colocava ali comprovante. uhum. Passava o Pix, já colocava no próprio Pix aquela informação. Aí vamos supor, número 2, pagamento da empresa de jardinagem. Aí eu fazia o pagamento, já colocava ali o número da nota fiscal. E assim eu ia Estava em seguindo todo ordem, o né? fluxo mensal, Uhum, né? uhum. Obviamente que eu também, para que não houvesse nenhum esquecimento, eu colocava na minha agenda eletrônica e tinha aquela planilha ali que eu fazia já um modelo padrão, mês a mês, e ia assinalando. Então, quando chegava no dia 30 que eu tinha ali o último pagamento, ou caso não houvesse o último pagamento, eu já tinha aqui ali toda aquela relação. Eu já sabia ali honorários da síndica, jardinagem, academia, elevador. Vamos lá que tivesse uma parcela de seguro, eu já pontuava a parcela 3 de 4 de seguro, e tudo com as respectivas notas fiscais, pagamento, recolhimento de INSS, pagamento de empresa prestadora de mão de obra, uma eventualidade que fosse, sei lá, um serviço com eletricista. Então já estava ali, tudo montado, Não, porque depois, para você organizar tudo aquilo, vira uma bagunça. E eu fico com certeza. imaginando quem tem 5, 8 condomínios. Então, eu Uhum. acho que essa questão da organização, ao meu ver, ela é primordial. Para mim, Primordial. síndico tem que ter, por excelência, organização nessa documentação, porque eu já vi de Com tudo. certeza. Eu já É, vi síndico que não sabia fazer balancete e eu fiz consultoria para ensinar a fazer um balancete, uma previsão orçamentária. Lógico que a administradora ajuda, mas é o papel do síndico, é função. né? E aí, quando ele vai para uma auditoria, ele já demonstra toda a ética, toda a transparência. Eu fico imaginando que você, auditora, quando vê algo tudo desenhado, bonitinho, você já percebe, poxa, é outra coisa, estou certa.
Com certeza. É porque existem administradoras e administradoras, né? Nós sabemos Sim, que, assim como síndicos e síndicos, por quê? Porque há muita gente se aventurando nesse mundo condominial sim, por ele ser um oceano azul. Mas não significa que o fato de ser síndico, não precisar de um curso, de uma faculdade, que não seja complexo, né, Valzira? A gente sabe que é exato. complexo. Muito. Eu trabalho na sindicatura também, além da auditoria, faço das tuas palavras as minhas, eu também acho dessa forma, porque eu acho que no dia a dia, você fazendo tudo, já imprimindo, já escaneando, os documentos em ordem como deve ser, no final do mês, tu estás com a prestação de contas em ordem, né? Então, é uma questão de organização, sim. Mas eu ainda vou mais a fundo, sabe? Administradoras e síndicos, eles lidam com dados muito sensíveis dos nossos condôminos, né? E por isso que eu falo, a LGPD, auditoria, são assuntos muito relevantes para o mundo condominial e pouco ouvido pelas pessoas, seja em cursos, seja em eventos. Então, eu gosto de tocar nisso, porque às vezes os síndicos não têm ciência da importância que essas duas frentes têm para a gestão dele, né? Tanto a administradora, né, quanto os síndicos, eles têm dados como o nome completo, o CPF, dados bancários, é, as câmaras de monitoramento, são tudo dados sensíveis que, se não forem bem administrados, podem cair em mãos erradas, concordas? Sim, sim, exato. Agora, assim, já que a gente já entrou nessa seara da LGPD, eu estava deixando um pouquinho mais para o final, quando você faz uma auditoria, como fica essa questão dos dados pessoais? Você acessa efetivamente, por exemplo, a lista dos inadimplentes, ou para você auditar, você necessita apenas dos percentuais de inadimplência ou das unidades? Como fica isso no teu trabalho? Você é contratada por um condomínio Uhum. para fazer uma auditoria. Você falou Seja. inicialmente que tinha a investigativa, tem a mensal. O que é que Uhum. diferencia em relação aos dados que você também vai acabar acessando, né? Então, é um compartilhamento com você, que é uma profissional. Sim, na verdade, tanto nos dois tipos de auditoria, né, os dois serviços, nós temos uma minuta de contrato que é encaminhada ao Sim, condomínio que ele contrata, e lá já tem essa preocupação, né, de colocar a questão da LGPD e tudo mais, e, inclusive a Gold Assessoria Condominial, que é a minha empresa, nem mesmo o nome do condomínio eu deixo, não falo, é sigilo, sabe? Então, de maneira alguma, esses dados saem daqui, mas eu recebo a prestação de contas como recebe o síndico e o conselho e qualquer condômino que queira, né, ter acesso à prestação de contas, ou seja, com os dados dos nomes dos inadimplentes, mas com esse cuidado, porque eu tenho um contrato assinado de que eu tenho que ter esse sigilo, lógico, né? confidencialidade. E a ideia do nosso olhar sobre a prestação de contas também é, por isso que eu digo que a preventiva mensal, ela é uma ferramenta muito importante para dar tranquilidade a todos os envolvidos nessa seara do condomínio. O que são esses envolvidos, né? É o síndico, é o conselho, é a administradora e, por fim, é a ponta, que são os condôminos e moradores. Porque nós, inclusive, quando eu penso que tem ali no condomínio um porteiro, ou se tem uma terceirizada, nós temos a preocupação de recomendar ao síndico que verifique no contrato dele se há
um treinamento para essas pessoas, esses colaboradores que estão trabalhando ali sobre os dados pessoais das pessoas que passam muitas vezes por eles e etc. Que é um olhar que foge um pouquinho de achar que a auditoria é só finanças, né? É só auditar finanças, a prestação de contas, o balancete, enfim. A nossa auditoria, por isso eu digo que é uma especialidade mesmo, porque nós temos cuidado com esses pequenos detalhes que não são finanças, né? Mas sim do mundo condominial. A conformidade legal. A conformidade legal, exatamente. Os contratos, eu peço os contratos de prestação de serviços para saber se há cláusula de proteção de dados, né, da LGPD, porque se não tem, tá tudo solto, né? Exato, exato. E a Então, gente ainda precisa de uma conscientização na área condominial sobre isso. foi o que eu falei no início, com certeza. A gente precisa. Eu sempre digo o seguinte, que é o efeito dominó, né? Existe uma cadeia. Essa questão de falar de efeito dominó não é algo que eu criei, mas é algo muito comum para quem trabalha com LGPD falar sobre isso. Por quê? Porque todos aqueles que lidam com tratamento de dados, eles têm que estar no mesmo patamar de segurança, porque senão é como um dominó, um cai e o outro vai caindo também. Então, a administradora, o condomínio, a empresa de portaria remota, a empresa de prestadora de serviços de mão de obra, todas elas estão ali naquele ambiente condominial, prestando serviços e todos têm que estar ali com o mesmo nível de segurança para que não haja um impacto, né, de um incidente com vazamento de dados. E eu quero te perguntar, Cristina, uma coisa. Normalmente, como é que está assim ocorrendo? É, na maioria das vezes, você é contratada por condôminos que estão insatisfeitos ou ocorre, por exemplo, assim, de um síndico novo. Eu já até não vou mencionar nomes aqui, mas eu conheço uma síndica que ela é muito cautelosa. Ela assumiu o mandato e ela percebeu que no mandato anterior existia algo muito errado e ela, ao assumir, ela pediu para auditar as contas anteriores para que ela levasse à Assembleia, demonstrasse como estava ali as questões daquele condomínio, para daí ela entrar com o mandato com mais segurança e não respingar nada da sindicatura anterior para ela. E aí eu te digo, normalmente, como é que isso ocorre? E se você leva para uma assembleia, como é que fica? Então, na verdade, esse teu exemplo, ele vai muito ao encontro da auditoria investigativa, né? Isso, Porque há uma insegurança de continuar a gestão sem saber o que foi feito ali atrás, né? Que pode respingar na gestão daquela atual síndica. Nestes casos, geralmente, o síndico, que é uma pessoa prevenida, né, cautelosa, ela chama uma assembleia e ela explica isso aos condôminos, né, da importância de contratar uma auditoria investigativa para blindar o condomínio de qualquer surpresa, né? Seja legal, seja financeira, tributária, etc. Mas quando não é uma investigativa, a investigativa pode ser o próprio síndico numa situação dessa que tu estás falando, mas também pode ser um conselho que não está contente com as contas que vêm sendo apresentadas pelo atual síndico, ou pode ser um grupo de moradores que está enxergando algumas irregularidades, algumas inconformidades, e entende que é o momento de se prestar atenção, né, se não é interessante uma contratação de uma auditoria para confirmar o que eles estão pensando, mas na preventiva de acompanhamento mensal, não é assim. Quando o síndico entende a relevância que tem esse trabalho para o trabalho dele, para que ele eleve o trabalho dele, nós falamos muito no mercado condominial sobre elevar a régua, né, dos isso. profissionais. A gente fala muito sobre isso. E eu penso, e eu defendo piamente assim, que a auditoria preventiva de acompanhamento mensal, ela é realmente uma ferramenta para dar tranquilidade ao síndico, ao conselho, aos condôminos,
dá segurança, dá certeza de que as contas que estão sendo, que a taxa de condomínio que ele paga, ela é justa. Porque tem alguém olhando os preços praticados, tem alguém observando se ele fez 3 orçamentos para as coisas relevantes e que são necessárias, se ele está cumprindo o Código Civil, se ele está cumprindo a convenção, se ele está cumprindo o regimento interno, enfim, se ele está preocupado com todas essas frentes, que são várias, são bem mais, é uma lista imensa, e muitas vezes ele sabe como isso vai trazer benefícios a ele, até inclusive no momento de uma assembleia ordinária, onde ele vai ter a prestação de contas, né, colocada em aprovação, ele não tem questionamento, ele não tem ninguém questionando a idoneidade, desconfiando, né, da idoneidade dele. Então, realmente, quando essa segunda auditoria, que é de acompanhamento, pode vir do próprio síndico essa vontade da contratação, como pode vir, né, dos condôminos ou do conselho. E às vezes deles todos juntos, achando que sim, vai ser muito bom para todo mundo. Só pegando um exemplo, Valzira, nós temos hoje os ramo clubs que estão sendo empreendimentos entregues pelas construtoras de alto padrão no nível muito complexo, né? Sim. De estruturas que trazem um desafio aos síndicos, mesmo os mais experientes. Esses condôminos, que são investidores de milhões, de 30 milhões, 40 milhões, eles não querem somente um síndico ali à frente da gestão deles. Eles querem uma pessoa que faça um trabalho de fiscalizar mesmo isso. A ideia é essa. Mas é uma fiscalização benéfica, é uma fiscalização de correção, de recomendação, onde nós atuamos para complementar e aumentar a qualidade da gestão do síndico, né? Dando realmente o que os condôminos, nesses casos, principalmente que tem muito mais ciência da importância de uma boa gestão, o quanto impacta positivamente no valor dos imóveis, né? Do empreendimento, enfim, eles sabem que isso não é uma despesa, é um investimento, né? Porque a gente está ali ajudando o síndico a não escorregar, né? E também porque o investidor, ele quer ter certeza de que ele aplicou os bens dele, né? Ele fez uma Exatamente. aplicação em um bem imóvel e ele quer ter o seu retorno. E a gente sabe que tem isso, né? Especialmente aqui em Santa Catarina, Sim, né? sim. Aqui a gente tem muitas pessoas que investem em imóveis, pessoas que vêm de outros países, pessoas que vêm de outros estados, pessoas que compram muitas vezes e compram meramente como investimento. A gente sabe que aqui em Santa Catarina tem isso. Mas E sabe, no Brasil como um todo, vamos dizer assim, obviamente que tem estados que é mais ou menos. Sabe uma coisa assim, quando você fala em auditoria preventiva, eu acho que é uma solução muito boa para aquele síndico que está ali, trabalhando como síndico e, ao mesmo tempo, ele tem a administradora, que aí a gente falou no início, né? Porque fica algo imparcial. Você mesmo tem a administradora, você mesmo é o síndico, quem fiscaliza quem? Ninguém. ninguém. Então, o síndico que tem uma administradora e é síndico, e eu conheço pessoas pelo Brasil aí afora que têm muitos condomínios, né? E faz tudo isso ao mesmo tempo. Seria uma forma, inclusive, de colocar o terceiro, né, na auditoria preventiva, perdão, Positiva, né? para que houvesse ali aquele terceiro imparcial para garantir mais transparência, É, mais ética com e mais certeza. segurança ao próprio síndico, à administradora e para os moradores. Porque, inclusive, Cristina, assim, eu sempre, talvez quem esteja me assistindo agora e viva esse papel e até me condene por isso, mas assim, gente, quando a gente vai fazer isso em relação a uma consultoria de LGPD, fica muito claro que isso é algo assim muito difícil. Por quê? Porque você vai fazer um contrato, por exemplo, né? Você vai fazer
a implementação de um programa de adequação LGPD em uma administradora. E você vai fazer no condomínio. Mas aí, quem assina o contrato do condomínio é o síndico. E quem assina o contrato da administradora é também o síndico, porque ele é proprietário da administradora. Então, assim, como é que fica isso? Né? É, Veja como a coisa ela fica de uma forma, porque você tem que ter cláusulas, né, entre o controlador e o operador de dados, uhum, ou o segundo controlador, que é a controladoria jurídica, controladoria conjunta, me perdoe. Não tem nada a ver com jurídica, eu falei errado agora. A gente sabe que a LGPD ela traz ali uma série de requisitos, né? E as próprias resoluções da NPD também traz isso. Inclusive tem um checklist da NPD que pontua lá as cláusulas que devem conter nos contratos entre controlador, operador. E quando essas figuras elas se misturam, elas se fundem em uma só, como é que você garante isso, né? é por isso que a auditoria não recomenda essa prática, né? Agora, tudo bem, eu acredito que os condôminos, né, os maiores interessados em terem uma boa gestão e transparência no nível, o maior nível de transparência que você pode entregar numa gestão é ter uma auditoria, um compliance, né, são questões de governança, né, que a Sim, gente fala. Mas eu vejo, assim, que é difícil realmente de você conseguir separar, né? É como tu falou, tá unido, tá fundido. É difícil. Eu acho que não fica de bom tom, sabe? Para o mundo que nós vivemos hoje, onde tem tanta complexidade para você administrar um condomínio, não consigo ver fazendo as duas coisas uma tarefa fácil, né? E daí não, eu acredito que a auditoria entra como uma ferramenta que vem é, realmente trazer aquela versão independente, né? Que não está olhando nenhum dos lados, está emitindo um laudo da realidade dos fatos. Está dizendo que eu particularmente, eu não acho legal, né? Acho que a pessoa tem que se posicionar. Ou ela vai ter administradora, ou ela vai ter a sua empresa de sindicatura, porque, né? Mas a gente sabe que essa é uma realidade do nosso mercado condominial no Brasil. E eu conheço pessoas, e sempre quando eu faço uma consultoria com um síndico, ou, ou quando ele tem administradora, faz uma consultoria comigo, eu pontuo isso. Eu digo, uhum, olha, para falar a verdade, não é ético. Porque é, você está ali, né, é, diante de uma imparcialidade o tempo todo. Mas os próprios condôminos não têm essa consciência, né? É a mesma coisa daquela questão de ir à assembleia. Muitas pessoas não vão às assembleias discutir, se inteirar daquilo que ocorre. Então, acho que também tem que ter essa consciência por parte é, do, dos moradores, quer dizer, moradores não, condôminos. Tem uma pessoa aqui dizendo, Melete, tem administrador que também advoga. É, né? Tem tudo, tem, tem tudo. tem também o síndico que é engenheiro que também vai lá e faz o laudo de inspeção predial, né? Predial, é verdade, tem tudo, Tem de tem tudo. tudo, Então, né? Mas a gente assim, sabe que essas práticas, elas não são. O que é importante a gente lembrar e levar para o mundo do condomínio, né? Essas práticas não são aconselháveis, com certeza, não são recomendáveis, não trazem aquilo que tanto o mercado necessita, que é de transparência, honestidade, integridade, retidão, né? Porque por mais que você trabalhe corretamente, você vai sempre deixar no ar uma desconfiança de que pode acontecer alguma coisa e ninguém vai saber, né? Na verdade. exatamente. Tanto é, Cris, que eu particularmente, no condomínio aonde eu moro, eu não advogo, sabe? Não advogo. Então, eu indico alguém. Ontem mesmo eu tive uma reunião de conselho fiscal, eu sou conselheira, eu não advogo.
E eu sempre digo aqui, eu sou a conselheira, eu não sou a advogada. Sim, Obviamente que o meu olhar vai ser um pouquinho diferenciado devido ao conhecimento que eu tenho na área sim, condominial. Mas lógico. eu não advogo para nenhum condomínio no qual eu moro. E eu queria te pedir uma coisa, a gente já está em 20 minutos e 30, às 20 horas e 37 minutos. Cris, dá uma dica para quem está nos assistindo, se for possível, para aquele Uhum. síndico que está aí, ou morador, ou membro de conselho fiscal, dá umas dicas assim práticas que você percebe que muitas vezes o síndico, ele não erra porque é desonesto. Ele erra muitas vezes por falta de conhecimento, de atenção. Tem algumas dicas que você pode deixar? Então, tem várias, né? Mas Uhum. assim, eu penso que nós fizemos, quando realizamos a análise da prestação de contas, nós buscamos fazer testes, né? Testes de observância, testes de substantivo, usamos as lentes, né, da análise documental, e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho relativamente comum acontecer, porque vivemos num Brasil que não é fácil ser empresário também, a gente tem Sim. que concordar. Às vezes o síndico contrata uma empresa, né? Ou seja, ela emite um orçamento com o nome dela, com o CNPJ dela, aí ele manda a nota, os boletos com outro CNPJ e a nota fiscal como é do orçamento, como é o CNPJ do orçamento. Ou seja, nada bate com nada, né? Sim. Porque o orçamento não é nada além de uma referência de valores que serão aplicáveis naquele serviço. Mas quando ele emite veja bem, é uma nota fiscal com o nome de uma empresa, com um CNPJ e um boleto, onde vai ser de fato pago o valor daquele serviço emitido pela nota fiscal de um outro CNPJ, outra empresa, né? E às vezes no corre-corre do dia a dia que o síndico tem, a gente sabe que não é, né? Não é um dia a dia Fácil. calmo, né? É sempre uma surpresa atrás da outra. Ele não vê, ele não se atenta a observar esses dados, sabe? Ele olha que o nome está igual e vai, né? E vai lá e paga, mas ele não está pagando para a mesma empresa. O boleto é de uma empresa e a nota fiscal é de uma outra empresa. Esse é um clássico, assim, que Que nós vemos ocorre. muito, porque às vezes é uma questão de querer ficar num patamar de faturamento, né? Daí tu sai daquela faixa da receita, enfim, mas eles praticam isso porque percebem que muitas vezes realmente passa despercebido. Outra coisa que é simples, mas que a gente consegue perceber muita, como é que eu vou te explicar? Não, que a pessoa passa despercebido, vai. Todo mundo sabe que quando há uma terceirizada contratada pelo condomínio, há uma exigência de documentações, né? Sim. Mensais de acompanhamento, que não é só as meras certidões negativas que todo mundo pede. Isso é uma lista imensa de coisas que o síndico muitas vezes sabe, mas a empresa terceirizada também fica dizendo que vou mandar depois, daí não quer atrasar a prestação de contas, aquilo vai e não entrega. O fato é que a terceirizada, muitas vezes, ela se enrola para entregar, o síndico se enrola para cobrar e vai para a prestação de contas daquele jeito, sabe? E os síndicos, moradores, por exemplo, muitas vezes nem sabem que tem que ter a apresentação dessas documentações. Se não forem umas pessoas que estudem, que vão atrás, que queiram se inteirar, né? E administradoras que também não sabem que isso é importante, necessário e extremamente, né, para Relevante. mim, mais relevante, exatamente. Então, a gente tem visto tem cases para a gente fazer uma outra live, porque tem cases de coisas, de lugares, né, administradoras com clientes de alto padrão que fazendo erros muito primários, sabe?
Então, nós precisamos realmente falar mais sobre essas práticas, essas boas práticas, porque o mercado está repleto de profissionais que não sabem nem o que estão fazendo, infelizmente, né? Quando chega uma auditoria investigativa até mim, não chega em vão, chega porque geralmente é muito difícil o condômino ou o conselho que aponta uma contratação de uma auditoria investigativa que as coisas estão, que está tudo 10, assim, Não né? Tudo tem um redondinho. erro. E, e a Tem gente uma vê, pergunta, desculpe, pode falar. tem uma pergunta aqui. O síndico morador, que também é síndico profissional, ele precisa emitir nota fiscal? Eu vou deixar para você responder. Tá. Então, depende do que é, né, convencionado na ordinária em que ele é eleito, né? Porque se ele for um síndico morador, que ele vai ser tido como síndico orgânico, ele pode ter os honorários dele inclusos como prolabore, né? Se assim a Assembleia achar que é devido. Mas se ele for um síndico profissional e ele disser, olha, eu vou entrar como síndico profissional, mesmo sendo morador, e eu vou emitir a minha nota fiscal. Então ele pode as duas coisas, né? Respondendo, porém, dependendo de como é conduzido isso durante a Assembleia em que ele é eleito, né? Exatamente, isso, isso. Se ele vai ter a empresa constituída com nota fiscal ou não. É, E aí muda também, né, a questão da despesa que aquele condomínio vai ter quando o síndico não emite a nota fiscal. perfeito. Tem outra pergunta aqui, vou passar. Ah, que Ao bom. contratar uma empresa de auditoria, qual a qualificação deve ser exigida dos profissionais da empresa? Olha, auditor tem duas categorias que podem, competências, né, que podem auditar contas de empresas e de condomínios. É quem é formado em ciências contábeis, que é o meu caso, e quem é formado em administração. Geralmente se faz um curso, né, de auditor para auditoria. A gente traz a nossa bagagem naquele nicho, né? Eu não faço nada de auditoria de empresas, eu só faço de condomínio, porque foi onde eu vivi praticamente a minha vida inteira, né? E tem que ter o CRC em vigor, tem que ter o CRA em vigor, e buscar referências, né? Se é possível buscar referências, entender um pouco mais sobre. Porque eu penso sempre que a contratação de um profissional, independentemente de ser auditor, um advogado, enfim, você tem que também ter uma conexão, né? Tem que ter um. Tem que se sentir bem com aquela pessoa, porque você vai lidar com aquela pessoa durante muito tempo, né? Não chego nem a dizer conexão, mas tem que haver um engajamento, sabe? Então, eu acho que marcar uma reunião com os concorrentes ali, com os prestadores de serviços que fazem o orçamento e tentar entender como funciona o trabalho de cada um deles, o que eles entregam, porque, por exemplo, a Gold Assessoria Condominial, que é a minha empresa, nós entregamos a auditoria, mas eu sempre pensei que eu tinha que entregar mais do que todo mundo entrega, para poder ter um diferencial. Então, eu faço o checklist das obrigatoriedades anuais do síndico. Se porventura, em algum dado momento que está perto do mandato dele terminar, ele não faz o que tem que ser feito legalmente, nós emitimos as recomendações. Ó, você esqueceu, o seu mandato vai vencer em junho e você esqueceu isso, 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 você tem X tempo para fazer, E né? isso dá uma segurança enorme, né? Dá. Um apoio muito grande, porque assim, a gente tem que compreender que a sindicatura hoje ela é feita de uma forma muito complexa mesmo. Então, vai ter aquele momento que você ainda não tem uma assessoria jurídica, você vai precisar pelo menos de uma consultoria, de um engenheiro, de um contador. Então, assim, são várias frentes de conhecimento que o síndico ele tem que saber, mas não tem como ele saber tudo com profundidade. E é aí que entra a questão de você buscar aquele profissional, complementando a pergunta do Fernando,
Eu também vejo isso. Você não tem como buscar para um condomínio um advogado que não conhece nada de direito condominial. Não tem como buscar uma pessoa para fazer, um contador para fazer uma auditoria que nunca auditou um condomínio, porque tem as Sim, suas peculiaridades. sim. Tem outra pergunta. Oba. Quem fica responsável de entregar a documentação para o auditor pensando na imparcialidade? Eu não sei quem é a pessoa, não estou conseguindo identificar. Talvez seja no caso de uma contratação investigativa, não é isso? Não, eu acho que eu entendi. Provavelmente É não. o Sabir, né? Sabir. É, Sabia. quando ele pegou, ele, porque ele fica responsável de entregar a documentação para o auditor, eu acho que é pensando mensalmente, né? Bom, mas eu posso responder das duas formas que eu acho que É fica mais melhor, completa. melhor. Geralmente, quem entrega a documentação é o bom, na investigativa, geralmente é o conselho ou a administradora, e na preventiva mensal é a administradora, porque o síndico já mandou a documentação completa para a administradora fazer a prestação de contas, ela faz o que tem que fazer lá, né, monta direitinho o balancete, e a administradora manda para mim, eu faço a análise, emito o laudo mensal, o laudo de técnico mensal, e essas recomendações vão em direção ao síndico para que ele possa fazer as correções com a administradora ou só ele, porque às vezes há recomendações que não são diretamente ao síndico, mas sim à administradora que está fazendo alguma coisa que não está em conformidade, digamos assim, né? Então depende da situação da contratação, né? Do tipo de auditoria. Mas também já peguei auditorias investigativas que o síndico entendeu que é o papel dele, porque é o papel dele entregar as contas ao auditor que é contratado pelo condomínio, e ele entregou mesmo, lógico, um pouco a contragosto, né? Não querendo aquele serviço, mas ele entregou tudo direitinho, entendeu que faz parte, né, do processo. Se você está na chuva, você está para se molhar, né? Então, se você sabe das suas competências, você sabe que isso aí faz parte da tua competência, né? Entregar a, a, E a quem prestação não de deve, não gestor. teme. É, também, também. Então, muito obrigada, querida. Chegamos aqui ao finalzinho. Olha, Quem passa acabou de rápido, olha. entrar, passa tão rápido. Quem acabou de entrar na nossa live, eu vou deixar gravada, vai ficar aqui nos dois perfis, no meu e da Cristina. Quero te agradecer imensamente, né, por esse bate-papo Agradeço o gostoso de convite hoje maravilhoso. e espero que a gente tenha contribuído aí com síndicos, com administradores, né, e com obrigada, doutora Maci, live riquíssima, obrigada. Quer dizer, agradecendo aí pela Cristina, né? Porque o conhecimento aqui é dela hoje. Então, quem não assistiu totalmente, vamos deixar gravada, vocês poderão assistir. E eu quero te passar a palavra novamente para você fazer as suas considerações finais. Então, eu primeiramente agradeço, nosso convite maravilhoso. Eu acho que sempre que eu tenho oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, eu acho extremamente relevante, como eu venho falando durante a live inteira, né? Precisamos falar mais sobre Sim, isso. E pegar um gancho e dar um último recado bem rapidinho. Síndicos, não esqueçam de prestar atenção nos contratos, se as cláusulas, né, da LGPD, se os treinamentos dos funcionários eles estão cientes daquilo que tem que ser feito. Vamos atrás disto, porque isso é realmente de uma relevância significativa dentro da gestão de vocês. A auditoria ajuda, né, muito, ela vem te dar esse suporte, como os advogados especializados nisso, como a dona Valzira, e, e é isso, assim, eu só agradeço a quem ficou aqui conosco, né, porque nós tínhamos aí cerca de 30 minutos, nós tínhamos pensado em fazer combinado. a live. Mas a gente começa a conversar e começa a se empolgar e o assunto fica interessante. Eu É acho que verdade. passou rapidinho. Muito obrigada do fundo do meu coração e que todos aí vocês tenham se beneficiado de alguma palavra que nós tenhamos dado esta noite. Olha,
tem aqui um recadinho para você. Cris, vou te procurar, procura mesmo. Ah, Ah, estou à obrigada, disposição, Sônia, sempre. parabenizando aí, live, né? Dando os parabéns, a Tatiana, a Leda, que a gente conhece, Ah, estivemos eu juntas recentemente as três, e é isso, foi um prazer enorme, e que bom ouvir alguém da área de auditoria condominial trazer essa relevância da LGPD para os condomínios, porque eu tenho aqui essa minha voz, às vezes, meio que solitária, falando Não, tanto sobre a importância da LGPD e trazer aqui alguém hoje que entende tanto de auditoria e que traz essa importância, reforça isso, a minha fala, né, dessa importância dos contratos. Foi muito bom. Muito obrigada, eu que querida. agradeço. E quem quiser procura falar com a Cristina, é só ir ali mandar um direct pelo Instagram Então, dela, não é isso? o Instagram é maria.cristina.vieira com dois As no final. E quem for aí, é, no caso, estiver ouvindo a live porque conhece a Cristina, meu Instagram é Valzira Souza, sou advogada condominialista, consultora em privacidade e proteção de dados, me sigam também. Foi um grande prazer, muito obrigada a todas. Obrigada, Adriana. Vocês foram simplesmente maravilhosas. Que bom ouvir isso, gente. Que bom. Ficamos muito felizes. Boa Obrigada. noite. Boa noite, boa noite.